sociedade burguesa, qual seja o fetichismo. Aqui está. O fetiche é uma categoria marxiana. Essa é uma categoria marxiana, entenda. Deixa eu ir tomando um chimarrão aqui enquanto a gente vai dialogando. Essa categoria, ela aparece ainda num formato, digamos assim, filosófico. Não, aí vai ficar aqui na frente, não tem como, né? Não tenho como colocar ali. Então, essa categoria, ela aparece em um modelo filosófico, digamos assim, num formato filosófico. Lá nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, quando Marx está impactado pelas leituras ainda em filosofia, sobretudo em filosofia hegeliana, mas já sob o impacto do genial esboço de Friedrich Engels. O Engels envia aquele texto para o Marx, que vai ser publicado nos Anuários Franco-Alemães, Esboço para uma Crítica de Economia Política, e o Marx, sob o impacto do esboço de uma crítica da economia política de Engels, pondera a filosofia hegeliana. Vejam o mashup, digamos assim, vejam o react que o Marx produz nos seus manuscritos econômicos filosóficos. São manuscritos, só vão ser publicados nos anos entre 28 e 32 do século XX, portanto, meio século depois da morte do Marx. Tá? Mas ele, sob esse impacto, então, ele reage. Lá, no primeiro manuscrito, o Marx trata de uma categoria fundamental, que é a categoria da alienação. A alienação ele divide em 4, para alguns 5, enfim, não é? São várias formas de alienação. Alienação do ser humano do produto do seu trabalho, alienação do ser humano do controle do seu trabalho, alienação do ser humano da própria humanidade, do gênero homo e tal. Bom, isso é outro assunto, tem um vídeo aqui no canal tratando exclusivamente sobre isso. O Marx amadurece essa categoria, ainda um tanto diletante, abstrata, filosófica, digamos assim, e lá na produção do livro 1 de O Capital, o Marx amadurece essa categoria e ela chega, então, no livro 1 de O Capital, de setembro de 67, publicado na Holanda, como fetiche. Essa categoria, então, vai aparecer de forma absolutamente madura no livro 1 do Capital. Essa palavra, a palavra fetiche, o Marx copia, digamos assim, se inspira numa palavra francesa. Os franceses estão colonizando muitos povos africanos e eles trazem consigo para as colônias as suas religiões, suas crenças, enfim, suas compreensões sobre o absoluto. Então eles chamam por aqui, os portugueses também vão chamar isso de feitiço, numa categoria, aliás, eu diria mesmo num certo preconceito, né? O que os europeus fazem é religião, o que os afrodescendentes fazem é algo menor que religião, é feitiço, nada disso. Mas é assim que eles chamam, e o que passa para a história, portanto, foi assim que a linguagem foi registrada. Os franceses ouvem essa palavra feitiço e a reproduzem como fetiche. É daí que o Marx, então, retira essa palavra. Os vodus, por exemplo, hoje eu não tenho aqui o meu voduzinho para demonstrar. Então, é atribuir a coisas inanimadas, materiais concretas, um voodoo, um bonequinho, propriedades humanas. Pois essa é a propriedade da mercadoria. Atribui a uma coisa, que é produto do trabalho humano, uma categoria sobre-humana. É isso que o Marx vai apresentar nessa análise do fetiche, do feitiço da mercadoria. Uma coisa ganha propriedades humanas, enquanto os humanos, que são os verdadeiros produtores dessa coisa, se coisificam, como diria Marx, se reificam. A reificação vem de res, coisa, por isso se coisifica. Pois bem, então esse é o